Olá, este é o Correspondente Médico. Doutor, bom dia. Muriel, vamos trabalhar? Muito bom dia. Sim, temos muitos assuntos para tratar. Lembrando que você pode participar usando a hashtag Correspondente Médico ou pelo Instagram da CNN Brasil. E o mês de dezembro é muito importante para a área da saúde porque marca a campanha Dezembro Vermelho de conscientização para a prevenção e o combate à AIDS. A campanha é estipulada por lei no Brasil e acompanha o calendário global. E no dia 1º de dezembro também é comemorado o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Segundo os dados mais recentes do UNAIDS, o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre o HIV e a AIDS, cerca de 37 milhões e 600 mil pessoas vivem com o vírus no mundo. Diante da importância desse assunto, então, a gente vai dedicar o Correspondente Médico de hoje totalmente para falar sobre a doença que, de acordo com o UNAIDS, já causou quase 35 milhões de mortes em todo o planeta. Doutor, a AIDS ganhou debate público lá por volta dos anos 80, já são quase 40 décadas falando sobre isso, mas ainda surgem dúvidas. 40 anos, desculpe, falando sobre isso. Vamos começar falando basicamente sobre o básico. Vamos começar do zero. O que acontece, como que as pessoas podem se infectar e quais são os estágios da doença? Bom, Muriel, a doença está correlacionada com um vírus chamado vírus da imunodeficiência humana. E através do contato de fluidos corpóreos com pessoas que tenham o vírus do HIV, a infecção e o contágio podem acontecer. Basicamente, nós temos dois estágios em que o problema pode se manifestar. Num primeiro estágio, quando a pessoa tem contato então com o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, as células do sistema imunológico são afetadas e, na verdade, pode acontecer absolutamente nada, ou então sintomas que podem parecer, inclusive com uma gripe comum, podem se manifestar, geralmente de 2 a 3 semanas depois, após esse momento em que o vírus fica incubado. Então, olha só, febre, dor de garganta, a garganta inflamada, erupções cutâneas, na verdade, e até mesmo assaduras podem configurar esse estágio inicial que muitas vezes tem uma evolução benigna e espontânea. E depois, no segundo estágio, caso o próprio vírus ele venha a se sobrepujar perante as células de defesa do corpo humano, pode aí sim aparecer o que a gente chama de AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. O próprio nome aqui ele já entrega a doença e o que ela faz, né? Existe uma deficiência no sistema imunológico que foi adquirida através de uma infecção viral que fica latente dentro do corpo humano e nessa fase existe uma vulnerabilidade a dois problemas principais. Há infecções, principalmente infecções oportunistas, então bactérias, vírus e fungo, entendendo que para combater naturalmente esse problema, nós precisamos do sistema imunológico funcionando bem e também há diversos tipos de câncer, entendendo que para combater também naturalmente o câncer, existe o trabalho do sistema imunológico, fazendo a varredura e leitura de células que fujam do padrão normal e acabam, na verdade, deixando de fazer esse papel, abrindo então o flanco e a possibilidade de câncer de aparecer. Doutor, esse quadro é importantíssimo porque muitas pessoas não sabem a diferença do HIV e da AIDS. Então, está explicado aqui o primeiro estágio, que seria o HIV, e o segundo estágio, a AIDS. Quanto tempo pode demorar para a infecção do HIV evoluir do primeiro estágio para o segundo estágio da AIDS? Muriel, isso é muito variável, mas a gente pode imaginar no limite de até 10 anos. Então, o indivíduo pode se contaminar, muitas vezes não fazer o diagnóstico, por isso que é tão importante o que está acontecendo hoje de testagem em massa e sempre que você faz um check-up, se puder, obviamente convém você fazer essa pesquisa de tempos em tempos, uma vez que qualquer situação que pode ser considerada de risco, como por exemplo sexo sem preservativo, todo mundo pode estar exposto independente da situação. E fazer o diagnóstico nessa situação em que você não tem o sintoma é extremamente positivo, porque a utilização de medicamentos pode prorrogar ao máximo para que a AIDS venha aparecer ou até não apareça e com isso você transforme esse problema, que pode ser potencialmente muito grave, num problema crônico e controlável. Agora, doutor, tem um dado bem interessante da UNAIDS que aponta que cerca de 6 milhões de pessoas no mundo todo não sabem que tem a AIDS. Explica pra gente o que acontece nesse caso. Na verdade, Muriel, não sabe que tem o HIV. O HIV, né? Não perfeita, tem, exato, essa distinção. A pessoa não tem quadro clínico nenhum, ela não tem sintoma nenhum, tem uma vida absolutamente normal. O próprio vírus convive com o corpo humano de uma forma
harmônica, sem comprometer o sistema imunológico de maneira que a pessoa fique, então, vulnerável à infecção e enfim, oportunistas e a câncer, e vai tocando a vida normal. Qual que é o detalhe? Essa pessoa não sabe que tem o problema, ela não tem a doença, mas ela potencialmente pode transmitir para outras pessoas que sejam saudáveis. Ela pode não ter sintomas. Ela pode não ter sintomas, por isso que a busca ativa e a testagem é extremamente importante nessa situação. Agora, doutor, outro assunto relacionado ao HIV são as formas de tratamento. Mais um dado da UNAIDS mostra que cerca de 27 milhões de pessoas tiveram acesso ao tratamento antirretroviral no ano passado. E a principal forma de prevenção ainda é o uso, como você falava, de preservativos. No Brasil, o SUS distribuiu mais de 500 milhões de preservativos masculinos e femininos no ano passado. Mostra pra gente então, doutor, como que é essa terapia antirretroviral. O que acontece é o seguinte, com essa terapia antirretroviral, você consegue trabalhar para que o vírus ele deixe de ter a sua capacidade de proliferar dentro do corpo humano, reduzindo como objetivo principal a carga viral, que é a quantidade de vírus circulante no sangue e nos fluidos corpóreos da pessoa, e permitindo que o sistema imunológico não tenha uma queda abrupta e nem uma queda constante dos linfócitos TCD4 positivo, o que tem uma correlação direta com o bom funcionamento do sistema imunológico. Quando a gente fala de prevenção, de longe, a utilização de preservativos acaba sendo um método mais eficiente. Vamos aqui entender, né? Não existe uma vacina. Existem várias alterações, variantes que, na verdade, dificultam a existência de uma vacina que fosse 100% eficaz contra o HIV. Então, a utilização de preservativos, não só para a questão do próprio HIV, mas para outras infecções sexualmente transmissíveis, que muitas vezes podem ser até mais problemáticas do que o próprio HIV. Que eu me refiro, por exemplo, a sífilis, as hepatites e assim sucessivamente. Falando ainda de tratamento, existe o tratamento também como prevenção. Eu vou dar aqui alguns exemplos práticos, tá? Profilaxia pós-exposição. Então, você pode imaginar uma relação sexual sem proteção, sem preservativo, sabidamente ou com suspeita que aquela pessoa tenha o vírus do HIV. Ou então, um próprio cirurgião fazendo uma operação num paciente que tenha AIDS e, de repente, acontece um acidente com um elemento pérfuro cortante, uma agulha, um bisturi, alguma coisa, espirrou sangue na mucosa, enfim. Você pode, então, fazer a utilização de medicamentos que são antirretrovirais, logo depois do próprio acidente, até 72 horas, por 28 dias, para, na verdade, reduzir a carga viral ao máximo e evitar a contaminação propriamente dita e o estabelecimento da doença dentro do corpo da pessoa. Isso a gente está falando após exposição. E a pré-exposição? Por exemplo, você imagina um casal, sendo que a gente nitidamente sabe que um tem HIV e o outro não tem HIV. Então, você pode lançar mão da profilaxia por pré-exposição. Ou pessoas que têm o hábito e o histórico de fazer a utilização de muita profilaxia pós-exposição. É um trabalho bastante sério, né, que existem diversos critérios e que muitas vezes ajudam, mas não substituem de forma nenhuma a utilização de preservativos. Então, a combinação disso acaba sendo a orientação mais importante, dependendo do estilo de vida da pessoa, da situação, em se existe um risco adicional ou não, Muriel. E esses remédios, tanto esses aqui, esses últimos, quanto o antirretroviral, eles podem matar ou eliminar de vez o vírus? Muitas perguntas chegaram se HIV ou se AIDS tem cura, doutor. Assim, não existe cura até o momento para essa situação, mas existe um alvo terapêutico e um objetivo a ser perseguido e que muitas pessoas conseguem atingir, que é você tornar, por exemplo, a carga viral praticamente indetectável, situação na qual, em teoria, o indivíduo não seria capaz de transmitir o problema, de transmitir a doença. Então, o objetivo principal desses medicamentos é reduzir o poder do vírus e praticamente eliminar ele da circulação. Isso é o objetivo, não é que se consiga. E, em contrapartida, permitir que o sistema imunológico mantenha os níveis dos linfócitos TCD4 positivo em níveis satisfatórios para o seu funcionamento. Doutora, aproveitando, Ana Cláudia Ferreira perguntou, existe algum sintoma que podemos perceber como possível indicativo de HIV? A gente falava há pouco que não tem sintomas, né, em alguns casos. O que pode acontecer, assim, 2 a 3 semanas depois que a pessoa tem, por exemplo, um evento de contaminação, pode surgir um quadro semelhante, por exemplo, com uma gripe, com uma febre, uma indisposição, uma dor de garganta, uma coceira diferente, o surgimento de gânglios. São manifestações da infecção pelo HIV. A gente não está falando de AIDS ainda, tá? Pelo HIV.
Quando a gente fala no indivíduo que tem HIV e depois de um determinado tempo ele manifesta a própria síndrome da imunodeficiência adquirida, o que pode ocorrer é o surgimento de infecções que muitas vezes são consideradas oportunistas, o que acaba não sendo muito normal do dia a dia. Então, infecções fúngicas, tipos de pneumonia, por exemplo, a própria manifestação da tuberculose, criptococose, meningite por criptococo, que é um fungo, e assim sucessivamente, que acabam abrindo aí o alerta, sarcoma de Kaposi, que é um tipo de tumor, que acabam chamando a atenção do profissional da saúde que faz o diagnóstico, por pensar o seguinte: por que esse indivíduo tão saudável, de repente, abre o quadro dessa maneira? Será que ele é portador do HIV e agora, na verdade, essa balança de equilíbrio entre a existência do vírus e o sistema imunológico aconteceu ali, um ponto de desequilíbrio e a doença passou a se manifestar? Então, são esses sinais e sintomas que podem surgir. Primeiro, na infecção pelo HIV, que é uma coisa, e segundo, na manifestação clínica da doença AIDS. Perfeito. A primeira etapa, que é o HIV, e a segunda etapa, como a gente mostrava na última tela, que é a AIDS. Perfeito. Exato. Doutora, a gente precisa falar também sobre essa questão da AIDS, do HIV, por causa dos desafios que as pessoas enfrentam, principalmente as pessoas que têm AIDS. Quem tem o HIV enfrenta problemas desde a identificação do vírus, como a gente falava há pouco, até o tratamento da doença. Mostra pra gente quais são esses desafios. Esse primeiro aqui é importantíssimo, né, doutor? O preconceito. Você imagina o seguinte: a questão do próprio preconceito pode induzir o indivíduo a, por exemplo, não fazer a testagem e não ter o diagnóstico. Pessoal, quanto mais precoce é feito o diagnóstico, melhor para a sua saúde e das pessoas que você se relaciona. Isso é um fato. Então, não adianta fugir. Sabe, a gente precisa, na verdade, de encontro com a situação, com o problema, para rapidamente estabelecer um tratamento e transformar isso numa coisa potencialmente grave que pode tirar a vida das pessoas, numa questão crônica que pode ser manuseada de uma forma mais tranquila com medicamentos. Que é lógico, existem efeitos colaterais, tem toda uma questão que precisa de um segmento, mas é diferente de você simplesmente fazer o que no passado esse estigma bombava, né? Um diagnóstico do HIV positivo é igual a uma sentença de morte. Isso não é verdade atualmente. Apesar de fazer 40 anos, né, que a gente lida com o problema, o início disso eu vivi nessa época, ainda na minha adolescência. Era uma coisa assim que, puxa vida, chamava muita atenção, era uma coisa que provocava muito medo, ao mesmo tempo que existia toda uma liberdade, por exemplo, do início da sexualidade e tudo mais se manifestar, existia um grande medo e junto com isso vinha esse estigma. E hoje a gente está aqui, depois de 40 anos, tem cura? Não tem cura, mas tem tratamento e existe a possibilidade de transformar um problema potencialmente fatal numa questão que seja controlada a longo prazo, Muriel. Se não for tratado, pode ser fatal, sim. Sim, você pode rapidamente entrar para essa questão da própria manifestação clínica da doença e muita coisa interessante a gente acaba observando, né? Parece que o próprio cérebro, quando de repente tem um diagnóstico desse, se o indivíduo não tem o preparo para essa situação, cai, na verdade, numa situação de muita tristeza, às vezes depressão. A gente sabe que isso impacta no próprio funcionamento do sistema imunológico, então não era incomum. Eu lembro da época de faculdade, o indivíduo não sabia que tinha nada. Você fazia um teste, de repente dava positivo, você passava o diagnóstico para ele, para a família, com um protocolo adequado de saber transmitir essa informação. O indivíduo no dia seguinte sucumbia, ficava fraco e começava a manifestar a doença. Então, assim, a gente tem que pensar um pouco mais na frente. Se é possível fazer o diagnóstico, pessoal, vamos fazer esse diagnóstico o mais rápido possível e é através do teste que a gente sabe se tem ou não tem. E como que esses desafios, até esse preconceito, acaba atrapalhando no combate à AIDS? Muriel, você imagina o seguinte: se existe um problema que está oculto e as pessoas elas estão se relacionando com as demais, você pode imaginar, por exemplo, uma mulher que tem o HIV, engravida, não sabe disso, por sorte existem os exames de pré-natal e a própria triagem faz parte. Existe a transmissão vertical, isso você pode passar para um bebê, através do próprio processo gestacional, no momento do parto ou através da amamentação. Então, assim, a gente precisa saber, pessoas instruídas vivem melhor. Eu costumo muito falar isso. E se a gente tem a instrução e se a gente tem o conhecimento da causa antes, levando em consideração que a ciência durante todo esse tempo, na verdade, correu atrás e corre atrás de encarar e descobrir novos tratamentos, por que não entrar logo dentro desse sistema de tratamento para prolongar a sua vida da forma mais tranquila e feliz possível? E como que a gente pode vencer estes desafios, até o preconceito, que a gente pode fazer como sociedade para tentar diminuir essa pressão? Eu acho que assim, a partir do momento que a gente entende o tamanho do problema e do próprio desafio, tudo fica muito mais fácil. A gente está aqui falando e dedicando, por exemplo, o dia de hoje para conversar abertamente sobre isso, é um papel
que a gente que trabalha com comunicação desempenha. Mas todo mundo na sociedade, em maior ou menor grau, pode e deve fazer isso. Lembrando que não é, na verdade, uma sentença de morte o diagnóstico, pelo contrário, é uma situação que faz com que você tenha que ter um estilo de vida saudável a partir de então, se preocupar em tomar os medicamentos de forma correta, fazer um segmento adequado com o serviço profissional, e o SUS oferece isso de uma forma muito elegante e muito prestativa para todas as pessoas. Então é mais ou menos dessa forma que eu imagino que a gente consiga combater esse estigma, esse preconceito, entendendo que ainda não existe uma cura, a gente torce para que isso seja descoberto em breve e que toda essa desigualdade, esses desafios que a própria pandemia pela Covid-19 trouxe para indivíduos que têm HIV, vem oferecendo. Doutor Fernando Gomes, muito obrigada pela participação, por esclarecer as nossas dúvidas. Obrigado você, Muriel. Pessoal, se cuidem, não vamos ter preconceito, porque na verdade hoje é um dia muito importante de conscientização e combate à AIDS. O mês todo. Obrigada, doutor. Esse foi mais um Correspondente Médico.